Olá, prezados irmãos, muito boa noite a todos. Obrigado pela presença, pela companhia. Mais uma live online da nossa Casa Espírita, Associação Espírita Boa Nova. Alegria de tê-los conosco. Sempre lembrando, aqueles que não puderem assistir a nossa palestra online, no horário que ela é transmitida, às 18 horas, poderá assisti-la no nosso canal de YouTube, onde ficam todas as nossas lives. Ficam lá arquivadas, postadas para que possam ser acessadas a qualquer momento. Então, muito obrigado mais uma vez, agradecendo a presença de todos, desejando que estejam na paz do nosso Mestre Jesus. Renovamos aqui sempre inicialmente os nossos convites, as nossas campanhas, pois é a forma que nós temos de conseguir ajudar a partir da ajuda que recebemos de cada um de vocês. Então agora no próximo sábado, nós teremos a entrega da cesta do mês, as cestas básicas. Então sempre é um momento que nós precisamos arrecadar para podermos entregar às famílias cadastradas na nossa Associação Espírita Boa Nova. Então quem quiser colaborar, o valor da cesta hoje no mercado está R$ 110, mas qualquer colaboração em qualquer valor sempre será bem-vinda. E aí pode ser feito através do nosso Pix, que está na tela, para as contribuições. Também estamos arrecadando ainda material de construção, cimento, areia, o que for obtido junto aos nossos irmãos será sempre bem-vindo para nós darmos acabamento na nossa construção do nosso novo espaço, que vai nos permitir retomar a evangelização das crianças, o que ainda não foi possível porque está faltando ainda alguns itens da nossa reforma para dar condições de uso para as nossas crianças. Então também, quem quiser colaborar, qualquer valor, mantemos aí na tela o nosso Pix para que vocês possam contribuir. Meus irmãos, nós queremos também informar que na nossa casa continuamos com o nosso trabalho nas quartas, nos sábados e na terça-feira de tarde nós estamos com atendimento fraterno e o passe especial, para aquele que é o passe isolado, para aqueles irmãos que a partir do atendimento fraterno tenham essa recomendação de tratamento na nossa casa. Então, a partir da 1h30 na terça-feira, poderá chegar na nossa casa, vai conversar com alguns dos nossos trabalhadores da casa e depois, então, se for indicado, já fará o seu primeiro passe especial. Temos também na terça-feira o grupo de estudos do passe, na sequência do trabalho. E os dias normais, na quarta e no sábado, a partir das 14h30, nós pedimos que todos cheguem pelo menos 5 minutos antes deste horário, porque nós fecharemos o portão para não haver interrupção. Mas a partir das 14h30 nós temos então as doutrinárias e depois o passe simples. Então estão todos convidados para esses trabalhos da casa. Agora, para a nossa abertura da nossa palestra de hoje, como sempre, nós vamos trazer um número musical com a ideia e com o objetivo de transmitir a todos, onde se encontrarem, um ambiente de paz, de serenidade, para preparar a nossa mente, o nosso coração, o nosso espírito para a palestra que virá logo depois. Então eu convido vocês a assistir esse número. Enquanto isso, fiquemos em oração, apreciando e nos harmonizando. Toda vez que eu penso em Jesus, meu coração se acende no meu peito. Toda vez que eu sinto essa luz iluminando a minha mente e o meu corpo, pareço flutuar. Quando penso em Jesus, eu sinto paz. Quando penso
perfuma numa doce vibração. Os meus pensamentos se transformam e eu sinto que dentro do coração vai surgindo, vai crescendo um sentimento diferente, puro, me enchendo, me elevando, transcendendo todas as fronteiras. E o mundo inteiro é alegria, colorido como uma manhã de sol. Quase grito de tanta felicidade, meu sorriso não demora a despontar. Quando penso em Jesus, só quero amar. Após esse número musical que nos acalma, que nos coloca em harmonia interior, em harmonia com o ambiente e nos prepara, para a melhor compreensão do tema que vai ser exposto hoje. O tema de hoje é um tema bastante importante e pouco comum de ser abordado. O nosso irmão Ribas certamente será muito bem abençoado para que faça desse tema uma exploração que precisa ser elucidada. O título é Jesus Político. E nós estamos vivendo uma época de política, Então, nós precisamos, apesar dos maus exemplos dos nossos políticos, nós precisamos compreender que a política faz parte da relação humana. Ela é necessária na humanidade como forma de evolução social, da legislação. Enfim, a política, embora nós tenhamos exemplos muito equivocados, de muitos erros no nosso país, nós não podemos abandonar a política, porque ela é o meio que nós temos de construir soluções que beneficiem a todos. E Jesus foi um ser político, como qualquer ser humano. Certamente na abordagem do Ribas ele vai trazer isso. E então, assim, até essa época que estamos vivendo, de tantas mentiras que dizem, afirmam que quem é do lado X não pode ser cristão, quem é do lado X não é cristão. Todos nós somos, todos nós podemos ser. Indiferentemente da ideologia que acreditamos, que praticamos, Jesus está com todos pelo simples motivo de que nós todos somos filhos de Deus. Então Deus não vai fazer diferença na nossa ligação com Ele por sermos de ideologia A ou B. O que faz a diferença da nossa relação com Deus é o nosso comportamento, é a nossa forma de relacionamento com o nosso próximo. Já disse Jesus, amar o próximo como a si mesmo. Então, enquanto nós estamos falando de raiva, de violência, de perseguição a um próximo que pensa diferente que nós já estamos nos afastando de Deus e da doutrina cristã. Então, eu desejo boa sorte ao Ribas, que essa abordagem seja muito abençoada, para que nós todos compreendamos isso. Independente das ideologias que acreditamos e praticamos, todos somos irmãos. E desta forma, todos somos, sim, seguidores de Cristo. O que vamos fazer com a nossa ideologia perante o nosso próximo é que vai nos aproximar ou nos afastar do Cristo. Então, meu irmão Ribas, desejo aí uma excelente abordagem, que tu estejas sendo muito abençoado e que, ao final, todos nós possamos compreender cada vez mais essa prática de amor, de amizade que Jesus tinha entre os
desfavorecidos, entre os mais pobres, entre os sofredores, que é o que nós devemos buscar também na política. Uma política que olhe para essas pessoas desamparadas, que precisam de apoio, que precisam de orientação, que precisam de estudo, que precisam de saúde. Então, que Deus abençoe nosso irmão e todos nós que possamos compreender esse tema tão importante. Desejo que a paz do nosso Mestre Jesus esteja no coração de todos e que possamos nos encontrar novamente na próxima semana. Que a paz de Jesus fique com vocês e conosco, com todos nós. Um grande e fraterno abraço. Boa tarde, boa noite, dependendo do lugar aonde nós estejamos, esta é a saudação que se faz. Eu sou Marco Aurélio Ribas dos Santos, conhecido como Seu Ribas para uns, Ligeirinho para outros, e outras denominações que me dão, mas eu aceito porque são todas elas com carinho e afetividade. Pertenço à Associação Espírita Boa Nova, aqui de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Inicialmente agradecemos a Deus, que é o nosso Criador, nosso Pai, Criador de todas as coisas, a Jesus, nosso Divino Mestre, e a todos esses espíritos que nos auxiliam a fazer esse trabalho e nos auxiliam na nossa vida constantemente. E também a vocês que estão nos assistindo, nos prestigiando, também fortalecendo essa corrente do bem, essa corrente desse trabalho de continuidade do Cristo, de Jesus, que veio aqui trazer para todos nós esses ensinamentos. E assim, com isto, são as nossas palavras iniciais. Queremos agradecer também a equipe do Boa Nova, a programação, a direção do Boa Nova, em especial a esses trabalhadores que muitos fazem para que nós pudéssemos estar aqui. Hoje nós estamos dentro da nova tecnologia. Nós em casa, eu em casa e vocês aí. E a grande vantagem, evolução que faz com que nós aqui atingimos a maior distância possível. Porque não somos o planeta, o mundo. Bom, nós somos espíritas. Nosso trabalho é a divulgação da doutrina dos espíritos. Doutrina esta que foi codificada por Allan Kardec, o nosso codificador. E assim ele trouxe para todos nós estes ensinamentos. Que o Espiritismo é uma doutrina que vem trazer para nós esclarecimento, conforto, orientação e esclarecimento de tudo aquilo que nós possamos imaginar. É uma doutrina que tem 3 aspectos: científico, filosófico e religioso, que é com consequências religiosas. São o posicionamento dela. É uma religião? Não. Não é considerado religião, mas as consequências que ela nos traz é muito mais de religião. Elas proporcionam o nosso retorno, a nossa conscientização de Deus e da religiosidade. É para os espíritas, sim, mas essa doutrina foi feita para os espíritos, independente da religião que cada um frequenta. É cristão. Muitas pessoas acham e nos perguntam se o Espiritismo é cristão. Sim, o Espiritismo é cristão. Cristo é o exemplo vivo da nossa doutrina. É o cristianismo puro e de vivo. Hoje nós vamos falar, dentro da nossa doutrina, que é onde nós temos várias obras, a obra número 1, base, é o Livro dos Espíritos, que tem todas
Toda a doutrina está ali. Do Livro dos Espíritos, posteriormente Kardec desmembrou, dividiu, particularizou a doutrina em obras. O Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno, Livro dos Médiuns, a Gênese e, logicamente, o Livro dos Espíritos. Então, essas são as obras básicas. Existem outras obras complementares, mas essas são as obras básicas. E hoje nós vamos falar, dentre as obras básicas, vamos falar um assunto previsto, escolhido pela nossa associação, que é Jesus político. É isso mesmo. Isso mesmo. Jesus político. Jesus foi político? Jesus é político? Sim, é político. São perguntas que nós temos e estamos aqui para esse esclarecimento. Quem foi Jesus? Quem foi Jesus? Quem é Jesus? E que será Jesus? É um questionamento que nós fizemos consciente ou inconscientemente, querendo ou não querendo, nós temos esta pergunta, esse questionamento conosco. A maior parte de nós, eu inclusive, não tenho conhecimento profundo de tudo isso, mas nós temos conhecimento por intermédio da doutrina espírita, por intermédio do nosso codificador, Allan Kardec, que diz: todos os espíritos foram criados simples e ignorantes. Jesus hoje está nesse nível adiantado, evolutivo, como missionário. Por quê? Ele também foi criado simples e ignorante, que como nós, criado pelo mesmo Pai, Deus, Criador de todas as coisas, obedecendo às leis evolutivas, atingiu o grau que hoje ele é o governador do nosso planeta. Há muitas teorias, mas apenas uma verdade. Cristo é o Filho de Deus. Ele é o maior, é a maior boa nova que o mundo já viu. Maior boa nova que o mundo já viu. Existem religiões que dizem que Jesus é Deus. Existem pessoas que dizem que Jesus é Deus. Como também tem pessoas que não acreditam em Deus. Diz que não acredita, mas faz parte do seu livre-arbítrio. O Espiritismo colocou como Jesus é o modelo de ser humano mais perfeito que Deus ofereceu para servir de guia. Neste sentido é que Allan Kardec afirma que Jesus é o mais perfeito modelo de espírito perfeito que aqui veio na Terra. Jesus é missionário? Foi missionário? Sim. A doutrina dos espíritos, a doutrina espírita, nos ensina que Jesus é o espírito mais perfeito que Deus enviou à Terra. O Messias, o mensageiro divino, guia e modelo da nossa humanidade. Guia e modelo da nossa humanidade. Para o homem, Jesus representa o tipo da perfeição moral que a humanidade pode aspirar na Terra. Jesus Cristo é o modelo que todos os homens podem aspirar como modelo de perfeição na Terra. Quando alguém faz algo errado, muitos pregam, como eu acabei de dizer agora, muitos não acreditam em Jesus, não acreditam nas leis de Deus. Mas por quê? Existem erros aí. Se Deus foi perfeito, é perfeito, criou tudo com perfeição, com uma só finalidade, se alguém está fazendo alguma coisa errada, esse alguém é culpado. Por motivos quais?
falso entendimento, demasiado conhecimento, confundiram a realidade com a ilusão, ou então para servir as suas paixões, que é muito normal e comum, de nós nos apaixonarmos por certas coisas, mesmo não sabendo que é correta, mas é um direito nosso, o nosso livre-arbítrio, o nosso grau de entendimento é este. E estas leis divinas, aonde elas estão? Como nós vamos aprender? Perguntaria talvez de repente vocês, qual o livro que está? Aonde estão essas leis divinas? Quem tem livro, lê. E quem não sabe ler, não lê. E quem não tem livro e tem em certos lugares, como ele vai entender dessas leis divinas? Deus é tão perfeito, tão minucioso e preocupado que quando ele criou o mundo, o universo, o homem, ele colocou guardado na nossa consciência as leis divinas. As leis divinas estão nas nossas consciências, aonde fala a voz da razão. A voz da razão fala na nossa consciência. A nossa consciência é a voz da razão, aonde estão escritas as leis divinas, as leis de Deus. Cristo Jesus, este governador, este homem que veio como modelo e guia da humanidade, ele nasceu assim? Ele foi criado assim? Não. Foi criado simples e ignorante como nós. Nós hoje estamos aqui. Hoje eu estou aqui falando. Há dias atrás, há meses atrás, eu não falava. Nem sequer imaginava que poderia falar. Mas é lei de progresso. O conhecimento, o estudo, a vivência, as reencarnações nos proporciona esse avanço, que é a finalidade número 1 do ser humano, é o progresso. Existe uma lei dentro das normas, dentro das leis básicas do Espiritismo, dos fundamentos básicos do Espiritismo, que é a reencarnação. Somente a reencarnação, pelo pouco que eu sei, pelo convencimento que eu estou, somente a reencarnação nos consegue comprovar, provar, trazer informações de que tudo tem explicação. O Livro dos Espíritos, a obra básica número 1, a pergunta 222, é a maior pergunta que tem no Livro dos Espíritos, aonde explica tudo detalhadamente o que é, como é, por que é a reencarnação. Também, dentro da reencarnação, existe uma pergunta que todos nós nos questionamos e queremos saber, e muitas das vezes nós não temos a resposta. Dentro da reencarnação, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, item 17, diz assim: só a reencarnação pode dizer ao homem de onde ele vem, para onde vai, por que se encontra sobre a terra, e justificar todas as anormalidades e todas as injustiças aparentes que a vida nos proporciona. Somente a reencarnação. Prezados irmãos, irmãs, ouvintes, amigos, companheiros que estão nos assistindo, encarnados e desencarnados, somente a reencarnação pode nos esclarecer isso. E assim, prezados irmãos, nós continuamos no estudo, continuamos na nossa caminhada. E vem outra pergunta que diz assim: haverá alguma relação entre o Espiritismo e a política? Nós estamos falando hoje sobre Jesus e política.
Qual é a relação do espiritismo com a política? Tem algo a ver? Sobre o aspecto filosófico, o espiritismo tem a ver muito e muito com a política, já que esta deve ser a arte de administrar a sociedade de forma justa. A arte de administrar a sociedade de forma justa é o espiritismo, é a filosofia, é a política. A política só é válida se estiver correto, obedecendo às leis divinas, às leis morais. Nós estamos vivendo hoje um momento agora atual político, onde existe uma diversificação de muitas coisas. É certo ou errado, é esquerda ou direita. A política correta é esta que obedece à justiça divina. Ele diz, eu repeti novamente, sobre o aspecto filosófico, o espiritismo tem a ver sim com a política. Por quê? Já que esta deve ser a arte de administrar a sociedade de forma justa. A arte de administrar a sociedade de forma justa é a política. Mas o grande problema de tudo isso, que nós brasileiros não nos interessamos, não nos empenhamos em defender os nossos direitos, as nossas causas. Nós gostamos muito de receber sem dar. Nós somos assim, ou nós estamos ainda assim. Boa parte de nós dependemos do Estado. A maior parte de nós não procuramos criar, fazer, nos administrar, adquirir. Nós queremos receber. E quem nos dá é o Estado. O Estado municipal, o Estado estadual, o Estado federal. Como vem isso de lá? Nós não nos damos conta que o Estado só existe por causa nossa. Do meu trabalho, da minha dedicação, do meu estudo, do meu suor diário que eu faço, dos impostos que eu pago, é retornado para lá e volta para cá. Mas o dia em que nós tivermos a consciência de que nós temos que fazer a nossa parte bem feita, com justiça, com responsabilidade, aí tudo melhora. Nós gostamos muito da democracia, da liberdade, da igualdade. Mas o que nós estamos fazendo para adquirir tudo isso? Pouco, muito pouco. O Brasil só vai poder dizer-se pátria do Evangelho quando der os primeiros passos na construção de uma sociedade realmente democrática, justa e fraterna. Quando o Brasil poderá ser aquilo que é previsto num livro trazido para o nosso Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Humberto de Campos. Muitos de nós já conhecemos esse livro. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Aqui está uma síntese, uma receita, um GPS de como o Brasil será e o que tem que ser feito. Um livro pequeno, muito importante. Aconselho para que muitos de nós, de vocês, leiam, procurem tomar conhecimento. Existem muitas orientações, muito conhecimento. Hoje, ninguém justifica dizer que não sabe. Pode não fazer, mas a oportunidade do saber é muito grande. Estão expostas para todos nós. Jesus Cristo, nosso Mestre e Senhor, nos transmitiu o roteiro seguro. Jesus Cristo,
um mestre e Senhor, nos transmitiu o roteiro seguro para a nossa felicidade, para o nosso bem, por intermédio de quê? Do seu Evangelho. Quem é o Evangelho? É a Boa Nova. Quem é a Boa Nova? São as leis divinas trazidas de maneira mais simplificada, por intermédio de quê? Pouco dizer e muito fazer. O que Jesus disse, escreveu, falou, muito pouco. Mas o pouco que ele disse foi suficiente. As orientações, o caminho ele indicou. Jesus Cristo foi, é e será hoje, dentro da nova tecnologia, GPS. Acionamos ali, ele nos conduz aonde nós temos que ir. Jesus Cristo veio aqui exatamente para isso. Mostrar o caminho aonde nós deveríamos caminhar para atingir um dia a perfeição, atingir um dia a felicidade. No livro dos Espíritos também existe qual a finalidade da encarnação. Por que Deus criou? Qual a finalidade que Deus criou? Todos nós. Criou os Espíritos, simples e ignorante. Qual a finalidade? No livro dos Espíritos, a pergunta 132 nos diz assim. Kardec pergunta para a espiritualidade. Qual é o objetivo da encarnação dos Espíritos? Qual a finalidade nossa? Por que nós estamos aqui na Terra, como já vimos? Viemos fazer o quê? Da onde nós viemos? E os Espíritos respondem. Deus lhes impõe a encarnação com a finalidade de levá-los à perfeição. Essa é a finalidade da encarnação. Deus impõe. Todos nós, para evoluir, temos que trabalhar. Temos que... Existe parábola, várias. Uma delas, no momento, me chegou até a mente, que é: ganharás o pão de cada dia com o suor do teu próprio rosto. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem seguir os meus mandamentos, meus exemplos, as minhas ordens, atingirá e chegará na casa do meu Pai. Nós estamos fazendo isso? Quem é esse Pai? É Deus. Quem é Deus? Criador de todas as coisas. Como eu vou chegar lá? Por intermédio das leis divinas que estão gravadas nas nossas consciências. Mas nós, já evoluídos, temos essas obras básicas que Kardec trouxe para todos nós. Então basta nós lermos, estudarmos, discutirmos e colocarmos em prática. Jesus ainda disse mais: eu não vim destruir as leis que já existentes, eu vim cumprir. Quais leis? Quando Jesus veio, nós já tinha passado por aqui o Moisés, com os 10 mandamentos, já tinha vindo os profetas, já tinha vindo os sábios, mas Jesus veio já complementar esse trabalho, essa estrada que já tinha sido aberta por esses que antecederam os precursores do Cristo. E Cristo veio demonstrar como deveriam fazer. E mais adiante, como hoje eu estou aqui, ou nós estamos aqui, graças a Allan Kardec, cumprindo o que Jesus disse. Mandarei um Consolador para vos orientar, dizer o que eu não disse, não pude dizer, não devia dizer, que vocês não estavam preparados ainda para entender. Jesus político. Jesus político.
porque ele cumpria as leis. O Espiritismo é uma filosofia, porque ele flexiona a sociedade, o relacionamento correto, justo, aí é político. Não sendo correto, não sendo justo, não é político. Esta nossa política que nós estamos vendo, estamos vivendo, ela é correta? A política é correta. O grande problema somos nós, políticos, que não cumprimos as determinações, ou não entendemos, ou não queremos. Quem criou a política? Os gregos e romanos. Com qual finalidade? A finalidade do poder e autoridade. Os gregos e romanos criaram a política porque para o poder e a autoridade. Quem era o poder e a autoridade? Eram os reis, eram os mais abastados, os mais poderosos, os mais intelectualizados. E o povo somos nós. Estamos vendo hoje. A política está aí. Como funciona? É a cidade e o Estado. Cidade e o Estado. A finalidade da política. E quem comanda, coordena a cidade e o Estado. Mas só funciona porque nós estamos aqui. Correto ou incorretamente? Nós temos a obrigação de, quando nós percebemos que não está correto, brigar, trabalhar pelos nossos direitos. Nós estamos fazendo isso? Estamos fazendo isso? Estamos procurando brigar, adquirir para os nossos direitos? Sim ou não? Mais ou menos. Por quê? Quantas das vezes nós temos que fazer alguma coisa básica e não fizemos? Quantas das vezes nós presenciamos coisas erradas que deveríamos corrigir e não corrigimos? Então nós estamos sendo políticos, correto? Não. Nós estamos sendo políticos incorretos. A política é correta. Os políticos que são incorretos. Cristo veio mostrar como nós deveríamos fazer. Nós estamos fazendo? Ainda não estamos fazendo como deve ser feito. Mas estamos ao passo, estamos caminhando. Estamos hoje aqui. Estamos melhorando. Vamos nos valorizar? Vamos nos respeitar? No momento que nós nos valorizamos e nós nos respeitamos, passamos a transmitir para os outros este exemplo vivo que Cristo deixou. Quantas das vezes Cristo foi insultado, apedrejado, xingado. E qual foi a reação dele? Silêncio. Porque ele disse, nos piores momentos dele, quando esteve na cruz, se não me falha a memória, e o pessoal apedrejando, xingando, e ele olhando, aquele olhar divino, e disse: Pai, perdoai a eles que não sabem o que fazem. E isso serve para nós. Quantas das vezes nós percebemos algo que os outros estão fazendo, e nós, em vez de nós auxiliarmos, nós criticamos, julgamos e condenamos. Qual seria o comportamento nosso naquele momento ali? E ter esse comportamento que Jesus teve, sofrendo, sendo maltratado e perdoando os inimigos. Ele disse isso. Perdoais também os inimigos. Qual o maior mandamento da lei de Deus? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Nós nos amamos? Nós nos gostamos? Nós nos respeitamos? Sim. Então, fizemos isso com os outros? Não. Os outros são alheios. Vamos atingir um dia? Vamos. Por isso que é dito, o Brasil será aquilo que nós quisermos que ele seja. Jesus Cristo esteve em Jerusalém. Jerusalém, um viajante foi passear em Jerusalém, tomar conhecimento da história. Chegando lá, a conclusão que ele chegou:
Jerusalém, que é uma cidade única no mundo. Jerusalém é uma cidade única no mundo que ali há um rei que paira sobre todos, sobre tudo e todos. Jerusalém tem um rei que paira lá. O único rei que paira sobre tudo e todos, que é Jesus Cristo. Seus algozes, os reis que tinham na época, não concordavam, não aceitavam, porque ele estava modificando. Napoleão Bonaparte, Alexandre, César, Carlos Magno e outros fundamos, ele dizendo, fundamos o grande império, mas baseado em quê? Nas criações estratégicas, gênios da inteligência, por intermédio de quê? Conseguiram nas armas e na força. Nas armas e nas forças. Ao passo que aquele pregador indigente, eles disseram, aquele pregador indigente, quem era? Jesus Cristo. Simplesmente baseado apenas no amor. E até hoje milhões de pessoas morreriam e morrem por ele. E nós? Aceitamos isto? Concordamos com isto? Temos Jesus como nosso Salvador, como guia e modelo? Estamos seguindo os passos dele ou não? Ah, muito difícil, realmente, é muito difícil. Mas não como deveríamos ser, provavelmente, mas nós estamos. Quanta coisa não fizemos mais? Temos que andar muito. Quantas reencarnações precisamos ainda para atingirmos o que nós precisamos? Então, Jesus foi um problema político, sim, Senhor. Por quê? Porque Jesus, com esse comportamento dele, ele defendia teses tais como a dignidade humana. Outra tese, a igualdade dos seres humanos, a liberdade dos seres humanos e o direito à propriedade. E na época, a escravidão era generalizada. Quando se fala de escravidão hoje, nós achamos que a escravidão é só dos negros. Os negros é outra história e posteriormente. Mas na época de Jesus, a escravidão era geral. Quem tinha menos poder era escravizado. Suas moradias, sua terra, os seus trabalhos. A maior parte dos trabalhadores trabalhavam pela comida e pelo abrigo onde moraram. E muitos que tinham alguma propriedade eram retiradas. Essa é a realidade de ontem, de hoje e vai até quando, prezados irmãos. Então, Jesus foi, é e será o modelo e guia de todos nós. Nós temos que nos espelhar, nos esforçar, ler mais, participar da sociedade, participar das casas espíritas, quem é espírita, das igrejas, dos centros, dos lugares aonde pregam a religiosidade. Mas quem não puder, leiam, existem livros. Quem não puder, quem não tiver livro, orem. A melhor solução para todos os problemas em qualquer lugar é a oração. A oração não tem tamanho, a oração não tem lugar, a oração tem sentimento e coração. É pedir com o coração. Muitas das vezes, uma palavra simplesmente vale muito mais do que um livro, quando ela é do coração, quando ela é do sentimento. E Deus, Jesus, eles observam esses detalhes. Não é a quantidade, e sim a qualidade.
E assim, prezados irmãos e irmãs, vocês que tiveram essa paciência de estarmos aí juntos, refletindo, conversando, trocando ideias, tenho a certeza que muitas coisas que vocês gostariam de ter ouvido, não ouviram. Mas também sei que muitas coisas que foram ouvidas são importantes para todos nós. Pedimos mais uma vez que os bons espíritos nos protejam, nos amparem, nos conduzam de retorno aos nossos lares. Muito obrigado, que assim seja. Temos Jesus. Abel Gomes. Desaba o velho mundo em treva densa, e a guerra, como lobo carniceiro, ameaça a verdade e humilha a crença nas torturas de um novo cativeiro. Mas vós, no turbilhão da sombra imensa, tendes convosco o excelso companheiro, que ama o trabalho e esquece a recompensa, no serviço do bem ao mundo inteiro. Eis que a terra tem crimes e tiranos, ambições, desvarios, desenganos, asperezas dos homens da caverna. Mas vós tendes Jesus em cada dia, trabalhemos na dor e na alegria, na conquista da luz da vida eterna.